queridos pesquisadores, nós estamos de volta mais uma semana com a graça de Cristo para estudarmos juntos a lição de número 10. Está chegando o final do nosso trimestre, hein? Só faltam mais 3 lições. E aí, estão ainda animados? Estão com vontade de aprender? Espero que sim. A lição de hoje tem por título Um amigo justo e misericordioso. O verso dessa semana está em Salmos 89:14. Fala o seguinte: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. No decorrer da lição, a gente vai retomando para vocês irem memorizando, né? Mas aqui fala algumas das qualidades da base, né? Do trono de Cristo, aonde que está fundamentado o trono de Cristo, tá bom? Bom, na semana passada a gente estava estudando a lição de Judas, né? O traidor. A gente viu que ele foi um dos discípulos, um dos seguidores de Cristo, mas que infelizmente no final ele acabou tirando a própria vida e entregando a seu mestre. A lição dessa semana, ela começa no tópico de hoje, condenado à morte. Então, Cristo foi entregue, né, por Judas, foi amarrado, e aí ele foi espancado, bateram nele, arrancaram suas vestes, né? Então, a costa dele estava toda marcada de tanto que ele tinha apanhado. Ele parecia cansado e cheio de dor, mas nunca seu rosto pareceu mais belo que agora. E aí, ao lado de Cristo, tinha outro prisioneiro, né? Que o rosto parecia de mal, e aí transformado como um criminoso mesmo. Então, nós temos aqui 2 parâmetros. Cristo estava como prisioneiro, né? Junto com outro, porém o seu rosto parecia mais belo do que nunca. E o outro estava com aquela cara muito ruim, uma cara muito feia, né? Então, comparando os dois ali. E a diferença é que Cristo estava sem a parte de cima, porque estava tudo rasgado, a sua pele tudo machucada. Bom, e aí apareceu algumas pessoas ali, né? E elas olhavam para Cristo, elas sentiam pena de Jesus, começaram a chorar contemplando aquela cena. Então Pilatos, que era um dos grandes ali, ele lançou a pergunta para o povo: quem vocês querem que eu solte? Barrabás, que era o criminoso, né? Ou é Jesus, que se chama o Cristo? E aí, o que é que vocês acham que a multidão gritou? Aquela multidão, elas estavam ali usadas pelo diabo mesmo, que eles gritavam: soltem Barrabás! Então, eles ficavam gritando ali que era para soltar aquele criminoso ali, né? Aí, o Pilatos ficou ouvindo aquilo, aí perguntou de novo: e o que eu faço com Jesus? O que vocês acham? O que vocês acham que o povo fez? Aqui, o texto fala que demônios em forma humana estavam na multidão. Então eles gritavam: matem, crucifiquem, seja crucificado. Então 2 cenas aí, né? Enquanto pessoas choravam vendo a situação de Cristo, outros usados pelo diabo e próprios demônios na forma de pessoas gritavam: mata, crucifica, né? Então era uma cena muito forte, muito pesada, né? Eu, quando estava estudando essa lição, eu fiquei imaginando como que não seria isso ali, você vendo pessoalmente aquela cena, algo muito, muito triste, né? Cristo estava caminhando para a morte, ele já estava muito fraquinho. Então ele ficou dias sem se alimentar, né? Porque ele estava orando bastante, e isso já deixou mais fraco ainda, né? Ele foi espancado, escarnecido, as pessoas cuspiam no seu rosto e ele estava caminhando. Os discípulos fugiram todos, porque eles estavam com medo de serem mortos também. Então, eles não ficaram ali para ajudar a Jesus, né? Eles fugiram ali daquele local, tá? A cruz era muito pesada, porque não tinha sido feita para eles, né? Naquela época, as pessoas faziam a cruz proporcional ao tamanho de quem usaria. E, de acordo com alguns relatos, a cruz ela era muito maior do que Jesus. Então, o peso era muito grande para o seu físico. Então, ele já estava ali bem debilitado. Os seus ombros não estavam aguentando o peso daquilo ali. Então, ele caiu. Aí, na lateral da rua,
ali aonde eles estavam passando, tinha um homem chamado Simão. E esse Simão, ele ficou observando a Jesus e ali houve uma transformação. O seu coração foi transformado pelo contemplar. Então, o texto fala que os soldados pegaram Simão, tipo assim, né? Tá olhando, vai lá então. Jogaram lá, colocaram uma cruz nas costas dele e mandou ele carregar para Jesus. Como que você ficaria se alguém pegasse algo muito pesado, um fardo de outra pessoa e colocasse para vocês carregar? Simão ficou muito feliz, porque ele viu que ele poderia, com aquele ato, ele poderia estar ajudando ali ao Filho de Deus, né? Ao Messias. Então ele ficou feliz de poder participar, nem que fosse no finalzinho da vida ali, ajudando a Cristo. O finalzinho aí da lição, acompanhem comigo, fala assim: carregar a cruz de Jesus mudou sua vida e ele se tornou o seguidor do Mestre. Então, para Simão foi uma coisa maravilhosa, né? Graças a Deus por isso. Vamos para a nossa hora de pesquisar? Nós temos 4 perguntas, então a lição de hoje está bem extensa, hein? Vamos lá. Questão 1 fala o seguinte: a resposta nós vamos procurar em Marcos 8, versículo 34. Diz o seguinte: o que significa carregar a cruz de Cristo? Então a gente viu que Simão carregou a cruz física, né, de madeira mesmo. E nós, o que significa isso? Então Marcos 8, 34 fala assim: convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fácil negar o eu? O que vocês acham? Então, a gente já viu lá no compromisso da semana passada que é negar a roupa, negar o dinheiro, negar o egoísmo, né? Tudo isso é um desafio para a gente. E aqui, carregar a cruz é negar o eu. Então, eu rejeitar o eu todos os dias é bem difícil. É uma cruz para algumas pessoas, né? Então, essa é a resposta aí da nossa questão número 1. Questão número 2. Quando os soldados cruéis foram pregar o Salvador na cruz, o que ele disse? A gente vai ver em Lucas, o versículo 23 e 34. Então, Jesus estava ali, mas ele não estava condenando aqueles homens. Então, Jesus falou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus, mesmo na última situação, ele pediu a Deus: Pai, perdoa esses aí, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? É tipo assim, eles estão fazendo de uma maneira meio que cega, né? Sem saber exatamente, tá? Então, por quem mais Jesus orou em sua prece pelos inimigos? Esse aqui a gente vai ler no texto do Desejado de Todas as Nações. Fala o seguinte: aquela oração de Cristo, né, que era para perdoá-los, envolvia cada pecador, desde o princípio do mundo até o final do tempo. Então, quando Jesus orou lá na cruz, ele orou por mim e por você. Olha que bênção, né? Graças a Deus por isso. Então, o sacrifício de Jesus, ele cobre toda a humanidade. Não foi só por aquelas pessoas ou só por as pessoas da nossa época, não. Ele abrangia todo mundo. 4ª e última: será que os judeus, Pilatos, Herodes e os soldados romanos foram os únicos responsáveis pela crucificação de Cristo? Aí é para ler em Hebreus 6 e desembaraçar a frase embaixo. Bom, eu já desembaracei a minha. Eu coloquei assim, ó: quando desobedecemos aos mandamentos, Quando desobedecemos aos mandamentos, tem nos tornados culpados de crucificar a Cristo. Então, quando você desobedece qualquer mandamento, desobedece a mamãe, desobedece o papai, desobedece a professora na escola, sim, conta também, tá? Qualquer quebra de mandamento, então a gente também está crucificando a Cristo. É algo muito sério para se pensar, né? Então, que a gente possa analisar como que está a nossa vida. Vamos encerrar o tópico de hoje com a nossa reflexão. Quando as pessoas zombam de você, maltratando ou xingando, vocês costumam orar por ela como Jesus fez? É muito difícil orar pelos inimigos, né? Mas
é um apelo que a lição nos faz para a gente ser semelhante a Cristo. A gente tem que orar pelos nossos inimigos, assim como Jesus orou lá na cruz, tá bom? Então encerramos o tópico de domingo. Amanhã a gente vai ver a história de um ladrão transformado. Será que dá para transformar um ladrão? Vamos ver. Aguardo vocês aqui para a gente descobrir juntos, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Eita, lição grande!